Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos fazermos uma oração dando início ao nosso culto. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, estamos aqui mais uma vez em Tua presença, neste culto de louvor e adoração ao Teu nome. Ó Senhor, que possamos neste dia entregarmos a nossa adoração de forma perfeita, agradável ao Senhor. Abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos amigos e irmãos que estão no templo e também em seus lares, ouvindo a Tua preciosa palavra. Fala conosco através dos louvores, Senhor. Nesta noite, nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, estamos em nosso culto, mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, também transmitido pelo nosso canal da TVM 14.1, Momentos com Cristo. Que Deus nesta noite possa falar ao seu coração através da sua palavra, bem como através dos louvores. Nesse momento nós queremos convidar a nossa irmã Solange, que estará entoando dos nossos hinos a nossa harpa cristã, que com certeza será para o nosso deleite espiritual. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Aleluia, como é bom saber que Deus está ao nosso lado, que Deus está nos momentos difíceis da nossa vida, disposto a nos ajudar, desde que nós o busquemos com coração, com fé. O Senhor sempre estenderá a sua mão a nos ajudar. Neste momento nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus. Queremos convidar o nosso diácono, irmão Nicodemos, que estará fazendo a leitura e também em seguida de uma oração. Se você tem algum pedido de oração, está no seu lar, daqui está nas nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, onde você pode ali colocar o seu pedido, e esta igreja, ela estará intercedendo a Deus pela sua vida, acreditando que o Senhor, Ele fará maravilhas para você, bem como para a sua família. Também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor.
aos que estão nos assistindo, que Deus venha abençoar cada um grandemente. Abramos a nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 53, a partir dos versículo 4. Isaías 53, a partir dos versículo 4, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Apenas esses 2 versículos, e que possa falar fortemente, grandemente em os vossos corações. Oramos. Maravilhoso Deus, bom e eterno Pai, estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Também aqueles que estão nos assistindo, o Senhor Jesus opera maravilhas, transforma as suas vidas, entra nos seus lares, Senhor Jesus, derrama das Tuas bênçãos. Aqui nós estamos para Te louvar, Te engrandecer e bendizer o Teu santo nome, porque sabemos que somos totalmente dependentes de Ti e que todo o controle está em Tuas mãos, tudo é feito conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. É por isso que nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, e fica conosco, Pai, que nós pedimos desde já, no Teu santo nome. Amém. Irmãos, em todos os nossos cultos, nós sempre trazemos para adorar a Deus um dos nossos departamentos, até para que você que está em seu lar possa ter conhecimento, possa também se encontrar em um desses grupos e sentir o desejo de também fazer parte e louvar ao nome do Senhor. Neste culto, nós teremos a participação do grupo Creio, que são os adolescentes da nossa igreja, que estarão louvando ao Senhor. Logo após, o nosso irmão evangelista Kleber estará nos fazendo a leitura da oferta, e a irmã Solange louvando ao nome do Senhor. Estava aqui admirando o céu, tentando te imaginar, vendo a beleza de tua criação. Deus me deu vontade de te ver. Senhor,
Deus, gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: E isso digo, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos agradecidos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem falado, o Senhor tem nos mostrado muitas coisas, ó Pai. Obrigado pelo louvor que foi entoado, mas nesse momento, ó Pai, estaremos adorando ao Senhor com as nossas ofertas, com as nossas contribuições, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai, a todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, vamos adorar o nome do Senhor. Que você possa se sentir abraçado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Ser como criança, te amar pelo que és, dar a inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me com Teus braços de amor.
longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com teus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com teus braços de amor. Amém. Aleluia, graças a Deus. Sinta-se abraçado por este grande amor do nosso Deus. Neste momento, nós iremos nos colocar em pé, receber o nosso presbítero Anderson, que estará nos trazendo a palavra de Deus. Você que está no seu lar, se você tem uma Bíblia, possa tomá-la também, para poder acompanhar a leitura, o texto bíblico, a qual será pregado nesta noite. Presbítero Anderson. Aleluia. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero aproveitar que a igreja está em pé, em reverência à palavra do Senhor, convidar a todos os irmãos que podem a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7. Versículo 13, 14. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Esta leitura traz por título Os Dois Caminhos. Diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero desde já agradecer esta rica e gloriosa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado de estarmos mais uma vez com os irmãos, tendo a liberdade de adorar e glorificar o nome do nosso Deus, que tantas maravilhas tem feito em nossas vidas. Aleluia. A alegria maior é de já ter sentido a presença de Deus neste lugar e ter ouvido a voz do Senhor falar conosco através dos louvores. Aleluia. E a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar neste culto, aleluia, é para falar a respeito realmente dessas duas portas e desses dois caminhos, aleluia. Podemos encontrar uma definição, e é muito fácil para nós entendermos o que é uma porta. Ela é uma abertura que dá acesso para entrar ou para sair de algum ambiente ou de algum recinto. Caminho, meus irmãos, é uma estrada entre dois lugares ou dois terrenos por onde alguém pode seguir. E na Bíblia Sagrada, em várias passagens,
nós vamos encontrar o termo vereda, que também vem a ser um sinônimo de caminho. Aleluia. Principalmente no Antigo Testamento, nós vemos vários profetas profetizando: endireitai as vossas veredas. Aleluia. Glória a Deus. Mas a porta, meus irmãos, e caminho, nesta passagem a qual nós lemos, é um ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo em seu ministério terreno. Jesus veio a nos ensinar a respeito de porta e de caminho, mas não em um sentido material, em um sentido físico, mas principalmente em um sentido espiritual. Aleluia. E para nós que somos igreja de Cristo, servimos a Deus e sempre estamos em contato com a preciosa palavra do Senhor, aleluia, é mais fácil para nós entendermos estes termos de forma espiritual. Todas as religiões, a filosofia, elas chegam à mesma conclusão: que assim como existe o bem, também existe o mal. Aleluia. Assim como existe o caminho do bem, existe o caminho do mal. E na vida, nós vamos ver que existem inúmeros caminhos que o ser humano ele pode tomar para si e segui-lo. Aleluia. Mas a Bíblia vai nos dizer que só há um caminho capaz de conduzir à vida eterna. Aleluia. E este caminho está representado aqui neste ensino de Jesus, como caminho estreito. Aleluia. E neste ensinamento, Jesus nos chama a atenção, nos mostrando, aleluia, o direito de escolha que Ele deu para a humanidade desde o início da criação. Nós conhecemos a história do primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, a criação de toda a humanidade, onde Deus ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. O homem ele é feito alma vivente quando Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. Aleluia. Uma partícula do próprio Deus vivendo dentro de um homem e o tornando alma vivente. Aleluia. Mas Deus apresenta para o homem um belo jardim construído pelas próprias mãos do Senhor. Um jardim maravilhoso onde não existia mais falta de nada. Tinha alimento, tinha sombra, tinha água fresca. Aleluia. A única coisa que o homem precisava fazer naquele momento era administrar aquela criação, aquele jardim que Deus havia criado. Aleluia. Deus criou e confiou ao homem para cuidar daquele jardim, para zelar daquele jardim que Deus havia criado. Aleluia. Para que o homem vivesse de uma forma confortável. Esse sempre foi o projeto original de Deus para a humanidade. É que o homem vivesse uma vida plena, uma vida confortável, uma vida aonde o ser humano não teria falta de nada. Aleluia. E Deus ele disse ao homem: Adão,
Você pode comer de todos os frutos que tem no jardim, mas somente de uma árvore você não pode tocar naquele fruto. Aleluia. A árvore do conhecimento do bem e do mal, como nós conhecemos a história. Aleluia. Então o homem, aleluia, apesar de viver em um jardim onde não tinha falta de nada, havia apenas uma restrição na qual o homem não poderia fazer. Era tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós conhecemos a história, aleluia. Adão, ele toca naquele fruto e ele come daquele fruto. Mas Adão ali, ele não foi obrigado a comer daquele fruto. Adão, ele pegou aquele fruto por liberdade de escolha. A Bíblia vai nos dizer que Eva foi enganada, mas Adão não. Adão, ele pegou por livre e espontânea vontade para satisfazer ali o desejo da sua esposa, que ele também participasse daquele fruto. Mas então Deus, ele dá, aleluia, a liberdade de escolha. E essa mesma liberdade de escolha ainda existe nos dias de hoje para a humanidade. E é esta liberdade de escolha que Jesus, ele vem nos trazer esse ensino através desta palavra. Aleluia. A Bíblia, nós podemos dizer que ela é como uma bússola que nos mostra o caminho, mas o seguir este caminho é decisão particular de cada um. Aleluia. Seguir ou não este caminho é decisão particular de cada um. E em todos os momentos das nossas vidas, nós vamos nos deparar em algum momento com uma decisão de escolha. Aleluia. Aonde nós vamos precisar escolher qual caminho nós devemos seguir. Aleluia. Então, falando da criação, quando Deus, ele indaga Adão, Adão, ele joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente. Nós conhecemos a história. Aleluia. Mas nenhum argumento humano ele é capaz de enganar a Deus. Nenhum argumento humano, por mais forte que seja, ele é capaz de convencer a Deus de que o certo é errado e de que o errado passou a ser certo. Aleluia. Diferente dos tribunais humanos que nós conhecemos. Quando um advogado astuto, ele pega uma causa, ele pode até conseguir inocentar o culpado diante de um juiz, diante de falhas das leis humanas. Aleluia. Mas diante de Deus não existe argumento, aleluia, capaz de inocentar o culpado ou de condenar o inocente. Aleluia. E principalmente do inocente, porque a Bíblia vai nos dizer que nós servimos a um Deus que ele é o justo juiz. Aleluia. Nós servimos a um Deus que enviou o seu Filho para morrer, aleluia, pela minha alma e pela sua alma. Aleluia. E lá em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que hoje Jesus, ele passou a ser o nosso advogado
fiel, como diz aquele hino. Aleluia. Romanos capítulo 8, no versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Jesus hoje, Ele é o nosso advogado fiel. Aleluia. Se você tem alguma causa, aleluia, entrega na mão deste advogado, porque ele é fiel. Entrega e descansa, aleluia, porque ele é fiel. Mas diferente de Adão, meus irmãos, aleluia, que não tinha inclinação para o pecado, hoje a nossa carne, ela herdou a consequência do pecado original, do pecado de Adão. Então a carne hoje, ela tem uma inclinação para fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Romanos 3, no versículo 23, a Bíblia vai nos dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Todos que não aceitarem a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma. Aleluia. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Todos pecaram, mas aqueles que aceitam a Jesus são restituídos, aleluia, da glória de Deus em sua vida. São feitos filhos de Deus. Aleluia. A maior posição que um ser humano ele pode alcançar, aleluia, é um privilégio para nós podermos ser chamados, irmãos, de filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. E é por isso que Jesus, então, ele vem lá em Mateus, no capítulo 7, o qual nós lemos, com este ensinamento muito importante para a humanidade. Aleluia. Então ele nos ensina que a porta, ela é estreita e apertado é o caminho, diferente do caminho largo e diferente da porta larga. Aleluia. Aqui o próprio texto, no versículo 13 que nós lemos, ele diz que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aleluia. Mas a vontade de Deus é que todo ser humano não escolha a porta larga, mas escolha a porta estreita. Aleluia. A porta estreita, aleluia, o próprio nome já diz, ela é estreita, ela é pequena, é difícil de se passar por ela. Aleluia. Mas vale a pena. Vale a pena, meus irmãos. Lá em João, no capítulo 10, no verso 9, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Jesus, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Aleluia. Essa é a porta estreita.
Jesus é a porta, Jesus é o único acesso, aleluia, que nos pode levar a Deus, que pode levar as nossas orações, aleluia, e fazê-las chegar até Deus de maneira eficaz. Lá em Atos, no capítulo 4, no verso 12, quando os apóstolos, aleluia, eles estavam sendo interrogados, sendo ameaçados, aleluia, para parar de pregar este evangelho, aleluia, Pedro, ele se levanta com toda a autoridade e toda a ousadia, aleluia, contrariando a vontade do sumo sacerdote, do sinédrio, aleluia, que queriam e pensavam que ele não ia mais pregar sobre este nome, sobre esta porta, sobre este caminho. Com toda a ousadia do Espírito Santo, ele se levanta e diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Em nenhum outro nome há. Aleluia. Jesus, ele diz: eu sou a porta, aleluia. Ela é estreita, é difícil de entrar por ela, aleluia, mas aquele que entrar, entrará, sairá e achará pastagem, aleluia, terá tudo o que precisa, aleluia, não faltará mais nada em sua vida. E em nenhum outro nome há, aleluia, que importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. João capítulo 14, no verso 6, aleluia, Jesus, ele diz, aleluia: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Jesus é a porta estreita, Jesus é o caminho, aleluia, o caminho estreito, o caminho apertado, caminho estreito, porta estreita, aleluia, vem nos dizer, aleluia, a respeito de renúncia. Todo aquele que deseja servir a Deus, entregar a sua vida a Jesus, precisa renunciar a alguma coisa, precisa renunciar a sua vida antiga, o seu modo de viver, aleluia, para seguir um caminho apertado, um caminho estreito, um caminho aonde o ser humano ele passa a se esforçar para fazer a vontade de Deus na terra, aleluia, um caminho em que o ser humano ele passa a se esforçar para agradar o coração de Deus com as suas novas atitudes, com a sua nova maneira de ser, aleluia. Caminho estreito vem nos ensinar, aleluia, diferente do Antigo Testamento, aonde a lei de Moisés ela ensinava olho por olho e dente por dente. Caminho estreito, aleluia, é orar pelos seus inimigos, aleluia. Caminho estreito, aleluia, é abençoar aqueles que vos perseguem, aleluia. Caminho estreito, aleluia, é passar um momento de dificuldade em sua vida, aleluia, mas dizer, olhar para o céu e dizer: Senhor, aleluia, eu não sairei deste caminho, eu não abro mão desta presença, eu não abro mão, aleluia, de sair dessa porta, aleluia, porque eu sei que no final encontrarei pastagem para a minha alma, aleluia, encontrarei descanso para a minha alma, encontrarei refrigério para a minha alma,
Existem vários outros caminhos, aleluia, mas nenhum é capaz de satisfazer, aleluia, a alma humana, a não ser este caminho maravilhoso que se chama Jesus. Aleluia! Jesus é o caminho, Jesus é a porta, aleluia! E bem-aventurado é aquele que entra por esta porta, bem-aventurado é aquele que segue por este caminho, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio, aleluia, às forças contrárias que tentam nos tirar deste caminho em todos os momentos da nossa caminhada cristã, aleluia, mas se permanecermos firmes na presença do Senhor, aleluia, mesmo tendo pouca força, o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda, o Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele nos fortalece, aleluia, a permanecer neste caminho, aleluia. Tito capítulo 2, verso 14, a Bíblia vai nos falar: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. Em outra passagem, o apóstolo Paulo vai nos dizer que é de Deus tanto o querer quanto o efetuar. Aleluia. É Deus quem coloca no nosso coração o querer, o desejo, aleluia, de entrar por essa porta e de seguir por este caminho. Mas quando nós aceitamos, aleluia, Ele nos dá poder para efetuar o andar neste caminho. Aleluia. E no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu João, no verso 8, a Bíblia vai nos dizer que: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A obra é do Espírito Santo, mas a escolha, aleluia, continua sendo minha e sendo sua, aleluia, em toda a nossa caminhada cristã. O próprio Senhor Jesus, em Mateus no capítulo 4, aleluia, Ele sofre uma tentação pelo inimigo. Nós conhecemos aquela passagem, aleluia. E aqui é interessante dizer, meus irmãos, que Jesus, Ele sabia quem era o inimigo, e o inimigo também sabia quem era Jesus, aleluia. E mesmo assim, Jesus, Ele sofre aquela tentação, porém, aleluia, na presença e no poder do bendito Espírito Santo de Deus, aleluia, em todas as propostas que o inimigo coloca diante de Jesus, em todos os caminhos que o inimigo oferece para Jesus, em todas as portas abertas que o inimigo coloca diante de Jesus, Jesus, aleluia, Ele tem o poder para dizer não, aleluia, por este caminho eu não vou, por esta porta eu não entro, aleluia, porque eu sei em quem eu tenho crido, e sei que é poderoso para fazer, aleluia, para guardar o meu depósito fielmente, aleluia. Escolha a porta estreita, escolha o caminho estreito, aleluia. E se tem alguém que está ouvindo esta palavra, que ainda não tomou essa decisão, aleluia, eu vou dizer, aleluia, o que Jesus nos ensinou através dessa passagem: porta estreita, caminho estreito, nem tudo vai ser flores,
na caminhada com Cristo. Vai ter ali a dificuldade. Mas em Mateus, aleluia, 28, no verso 19 e 20, Jesus nos faz uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Você não precisa mais caminhar sozinho nesta terra. Aleluia. Você tem a oportunidade de ter a presença do Deus Todo-Poderoso caminhando lado a lado com você. Aleluia. Não perca esta oportunidade. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer no Antigo Testamento que o povo de Israel, quando peregrinava no deserto, aleluia, eles viviam debaixo da presença do Senhor, representada por uma nuvem que os protegia do calor intenso do deserto, e de uma coluna de fogo à noite que os protegia do frio intenso do deserto. A Bíblia vai nos dizer que quando a nuvem, aleluia, se movia, então os israelitas, eles pegavam tudo, desarmavam as tendas e se moviam junto com aquela presença, porque aquela presença, naquela ocasião, naquele momento, representava a vida para os israelitas. Aqueles que não fossem, aleluia, seguindo esta nuvem, seguindo a coluna de fogo, poderiam morrer literalmente. Assim também é, meus irmãos, nos dias de hoje. Aleluia. E nós temos a opção de seguir ou não esta presença, de entrar ou não por esta porta, de andar ou não andar por este caminho. Mas entenda, aleluia, só existe uma porta, só existe um caminho. Aleluia. E Deus, Ele não abre mão disso, da liberdade de escolha do ser humano. Aleluia. Que nós possamos continuar neste caminho, que nós possamos, aleluia, alcançar a vitória, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus por essa palavra. Que você possa tomar a sua decisão por Cristo, entrando neste caminho, por esta porta que é Jesus Cristo. Se você assim o fizer, nós temos aqui as nossas redes sociais, através do WhatsApp. Coloque o seu nome dizendo: eu estou recebendo Jesus em meu coração. Nós estaremos orando por você e também, se possível, fazendo-lhe uma visita. Nesse instante, nós iremos ouvir mais uma vez o nosso grupo Creio de adolescentes louvar a Deus com os seus hinos, e logo nós estaremos também falando um pouco da nossa programação que se segue ainda durante essa semana.
graças a Deus. Estamos em mais um término do nosso culto, mas nós também queremos trazer aqui alguns avisos, avisar os nossos amigos e irmãos que nossos trabalhos seguem-se com a nossa programação, a nossa escola bíblica dominical, que acontece às 8h30 da manhã em todas as nossas congregações aqui em Matão. Você é o nosso convidado especial, juntamente com a sua família, para estar ali também ouvindo, aprendendo a palavra de Deus, bem como também os nossos cultos às 17h30 aqui no nosso templo sede, na Campos Sales, e também à noite o nosso culto com a família em todas as nossas congregações nos bairros de Matão. Você é o nosso convidado especial. Entretanto, nós temos também um aviso muito importante. Está acontecendo um evento nesta quinta-feira, neste dia, o encontro das crianças ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali no bairro do Nova Cidade 2, assim denominamos, na rua Anésio Scuti, número 134, está passando aqui o endereço. Nós está acontecendo nossos trabalhos ali, e nós teremos hoje, está acontecendo das crianças. Amanhã teremos o nosso encontro com o ciclo de oração, é uma reunião com as irmãs, você pode ir juntamente com a sua família. No sábado teremos nosso encontro de jovens, e no domingo nós teremos nosso grande culto de encerramento. Todos esses cultos acontecendo a partir das 19 horas. Você e sua família, você que mora ali bem perto do Nova Cidade, você é o nosso convidado especial para este trabalho. Esteja ali, estaremos orando por você. Deus tem uma palavra para a sua vida. Neste instante, queremos convidar a igreja para se colocar em pé. Também convidar o nosso pastor presidente, pastor Benjamin Tiburtino, para estar fazendo a oração e também nos dando a bênção final. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oramos a Deus. Querido eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que tem nos concedido de estar trazendo a Tua palavra através dos louvores, a própria palavra ministrada nesta noite para os corações e aqueles que necessitam de Ti. Louvamos a Deus, Senhor, por adentrar nos lares que aqueles permitiram, através de seus aplicativos, para ouvir a Tua palavra, e venha abençoá-los, venha curar, venha salvar, venha resolver os seus problemas, que cremos e sabemos que quem é de Deus ouve a Sua palavra, e esses que estão aqui, Senhor, têm uma plena convicção que crê em Ti, ó Pai, e por isso nós suplicamos desde agora e para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Tenhamos uma boa noite, irmão.